Em muitas cidades próximas a rios e lagos da América Latina, existe um relato que atravessa gerações. Pessoas dizem que, durante a madrugada, quando o silêncio domina tudo, um som pode ser ouvido ao longe. Um choro triste, desesperado, quase impossível de ignorar. Um choro triste, desesperado, quase impossível de ignorar. Alguns dizem que é apenas o vento, outros dizem que é algo muito pior. Porque, segundo antigas histórias, quem escuta esse choro pode estar ouvindo o lamento de uma mulher que vaga pela terra há séculos. Uma mulher conhecida apenas como a Chorona, e seu choro ecoa sempre com as mesmas palavras: meus filhos, onde estão meus filhos? Muito antes de se tornar uma lenda, dizem que a Chorona era apenas uma mulher comum. Seu nome era Maria. Maria era conhecida por sua beleza. Diziam que sua presença chamava a atenção por onde passava. Seus cabelos eram longos e escuros, e seus olhos tinham um brilho profundo. Ela vivia em uma pequena vila próxima a um grande rio. A vida ali era simples. Casas pequenas, ruas de terra e noites silenciosas iluminadas apenas pela lua. Maria ajudava sua família e levava uma vida tranquila, mas tudo mudou no dia em que ela conheceu um homem. O homem que apareceu na vila era diferente, bem vestido, elegante, rico. Ele vinha da cidade e chamava a atenção de todos, mas foi Maria que chamou a atenção dele. Os dois começaram a se encontrar perto do rio, conversavam por horas, e não demorou muito para que se apaixonassem. Com o tempo, Maria deixou tudo para viver ao lado dele. Eles tiveram 2 filhos e durante um tempo parecia que a vida era perfeita, mas a felicidade não durou para sempre. Com o passar dos anos, o homem começou a mudar. Ele chegava em casa cada vez mais tarde, passava dias fora e quando estava presente, parecia distante. Maria começou a sentir algo estranho, um medo, uma tristeza que ela não conseguia explicar, até que um dia ela descobriu a verdade. Uma tarde, Maria viu o homem passando pela vila, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele caminhava outra mulher, uma mulher jovem, elegante, sorrindo, e naquele momento Maria percebeu que havia sido abandonada. Ele não queria mais aquela vida, não queria mais os filhos e não queria mais Maria. O desespero tomou conta dela. A dor era grande demais. E naquela noite, algo terrível aconteceu. Era uma noite escura. O vento soprava forte. Maria caminhava em direção ao rio com seus 2 filhos. Seus pensamentos estavam confusos. A tristeza se transformava em raiva, e a raiva se transformava em algo ainda pior. Na beira do rio, as águas se moviam lentamente. Os filhos olhavam para ela sem entender o que estava acontecendo, e naquele momento de desespero, Maria fez algo que mudaria tudo. Algo que jamais poderia ser desfeito. Ela lançou os próprios filhos nas águas do rio, o silêncio tomou conta da noite, e logo depois, o arrependimento chegou. Quando Maria percebeu o que havia feito, caiu de joelhos na margem do rio. Ela gritou, chorou, chamou pelos filhos. Mas era tarde demais. A correnteza já havia levado as crianças. Desesperada, Maria entrou no rio tentando encontrá-los, mas nunca conseguiu. Dizem que naquela mesma noite, Maria também morreu. Depois daquela noite, estranhas histórias começaram a surgir. Moradores da região começaram a ouvir algo nas madrugadas. Um choro triste, vindo da direção do rio. Alguns dizem que viram uma mulher vestida de branco caminhando entre a neblina. Seu rosto estava coberto e seus cabelos longos balançavam com o vento. Ela caminhava lentamente pela margem da água e chorava, sempre chorava. Pescadores foram os primeiros a contar sobre ela. Homens que passavam noites inteiras perto da água juravam ouvir uma mulher chamando por seus filhos. Alguns diziam que a viram olhando para o rio. Outros diziam que ela desaparecia quando alguém se aproximava. Mas havia algo ainda mais assustador. Algumas pessoas diziam que quando o choro parecia distante,
era porque ela estava perto. Com o tempo, os moradores começaram a alertar as crianças. Nunca caminhe sozinho perto do rio à noite. Nunca responda se ouvir alguém chamando no escuro. E se ouvir o choro de uma mulher, corra, porque pode ser tarde demais. Mesmo depois de séculos, histórias continuam surgindo. Em várias regiões da América Latina, pessoas afirmam ter ouvido o choro da mulher. Alguns dizem que ela aparece em noites de neblina. Outros dizem que ela surge perto de rios e lagos. Sempre vestida de branco, sempre chorando, sempre procurando por algo que jamais encontrará. Seus filhos, e até hoje, dizem que quando o vento sopra nas madrugadas silenciosas, ainda é possível ouvir seu lamento ecoando pela escuridão. Meus filhos, meus filhos. E agora fica a pergunta: será que essa história é apenas uma lenda? Ou será que em algum lugar, nas margens de um rio silencioso, a chorona ainda caminha, chorando?